Boa noite a todos. Uma vez mais, estamos quase a chegar ao final de uma semana. É verdade que já devem estar cansados de ver a minha cara todo santa noite, não é? E depois vai haver uma pausa. Esta noite vou tentar ser conciso. Uma semana que começa num domingo, há aqui qualquer tema que salta, então vamos ter que ligar aqui duas peças. Normalmente, as empresas de segurança colocam letreiros ou têm sempre o objetivo de nos convencer a aceitar o seu serviço com o intuito de que, ou com o lema de que eles protegem as coisas mais importantes para nós. É verdade que nós, as coisas mais importantes, nós temos-as guardadas. Se bem que há pessoas que ainda continuam a guardar o dinheiro debaixo do colchão, mas normalmente guardamos em cofres, em certos lugares, as coisas mais importantes para nós. Mas vivemos num mundo em que não há falta de pessoas que querem roubar. Há falta de pessoas que querem roubar esses objetos de valor. Nós estamos a ver casos na Inglaterra de casas de jogadores de futebol que são assaltadas enquanto eles estão a jogar. Haverá sempre pessoas interessadas em roubar coisas valiosas ao ser humano. Em 1990, uns ladrões em Boston, Massachusetts, roubaram obras de arte avaliadas em 500 milhões de dólares. Os criminosos nunca foram detidos e as obras de arte nunca foram recuperadas. Para quem percebe de arte, desses quadros foram roubados quadros de pintores de Vermeer, Rembrandt, quem gosta de artes deve conhecer. Mas a promessa de um dia, de um pagamento lucrativo, inspirou muitas atividades criminosas e muitos querem roubar essas coisas valiosas. Atualmente nós estamos a viver numa batalha por algo de imenso valor, mais valioso do que estas obras de arte. Hoje estamos a viver uma batalha pela nossa mente. Reparem que tanto o selo de Deus como a marca da besta são colocadas aonde? Na testa. Na mente. Quando a Bíblia fala, dá-me, filho meu, o teu coração, a palavra coração na Bíblia não se refere a este órgão que nós temos aqui, que bomba o sangue para nós podermos estar aqui, mas refere-se à nossa mente. Porque aqui na nossa mente está o centro das nossas decisões, das nossas escolhas. As nossas ações partem da nossa mente. E é verdade que a Bíblia nos diz, em Mateus 22:37, o primeiro grande mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Mas também vemos na Bíblia, em 1 Pedro 5:8, o diabo, vosso adversário, anda de redor, bramando como um leão, buscando a quem tragar. O inimigo está aproveitando e aproveita as oportunidades. Quando nós baixamos a nossa defesa, ele quer fazer ataque. E nós como estamos a viver os últimos tempos, estamos a caminhar para o final desta guerra. Quando a guerra está a caminhar para o final, nós percebemos que a guerra está cada vez mais intensa. Enquanto Deus me convida a que eu possa ceder a minha mente a Ele, para que Ele possa orientar, o inimigo quer forçar a entrada. E sabendo que estamos numa guerra, a minha pergunta é: o que é que eu estou a fazer para proteger a minha mente? O que é que eu estou a fazer para proteger o meu coração, a minha família, no meio de um ataque cerrado? Se calhar temos que perceber o que é mais importante para nós. Em Apocalipse 3:15-16, nós vemos aí a carta à igreja de Laodiceia. Uma carta que talvez nós, como adventistas, nestes tempos finais, não gostamos muito de ler. Porque a carta, quantos elogios é que tem esta carta? Quantos? Nenhum elogio. É uma carta que dá-nos o quê? Desculpem esta expressão. Dá-nos nas orelhas. Deixa-nos as orelhas quentes. Eu tenho as orelhas quentes mas é uma carta, dá nas orelhas, mas dá-nos nas orelhas com o intuito de nos chamar a atenção.
de nos fazer despertar. Então em Apocalipse 3, 15 a 16, a Bíblia nos diz, o Senhor fala e dirige-se ao seu povo, Ele dirige-se a mim, individualmente. E diz o seguinte: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, oxalá foras frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. E no versículo 17 diz, os crentes naquele tempo, deste tempo, dizem o quê? Rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Quão enganados estão as pessoas de pensarem que nós estamos bem, que nós estamos seguros. Este aviso tão solene deveria fazer estremecer cada um de nós. É verdade que a Bíblia e a mensagem bíblica não é uma mensagem de medo, mas esta carta ao Laodiceia nos deve abrir os olhos, de estar atentos. O que o Senhor está a dizer à igreja, a mim, Ele diz: não fazem a ideia da gravidade da vossa perigosa condição espiritual. Este não é um aviso que possa ser descartado. Não é um aviso que possa ser descartado como se isto aplicasse a outra pessoa. Esta mensagem é para o meu marido. Não, esta mensagem é para o pastor Samuel. Esta mensagem é para cada um de nós individualmente. Em parábolas de Jesus, o Espírito Profecia diz o seguinte: muitos que se dizem cristãos são meros moralistas humanos. Recusaram a única dádiva que podia habilitá-los a honrar Cristo ao representá-lo perante o mundo. A obra do Espírito Santo é estranha para eles. Não são praticantes da palavra. Os princípios celestes que se distinguem os que são um com Cristo dos que são um com o mundo quase não se podem distinguir. Os professos seguidores de Cristo já não são um povo separado e peculiar. A linha de separação é imperceptível. As pessoas estão a submeter-se ao mundo, às suas práticas, aos seus costumes, ao seu egoísmo. A igreja passou para o mundo ao transgredir a lei, quando o mundo devia passar para a igreja em obediência à mesma. Diariamente, a igreja está a converter-se ao mundo. Quando olhamos para estas coisas, qual é a nossa reação? Será que esta citação, escrita por Ellen White há alguns anos atrás, há bastantes anos atrás, é atual ou está descontextualizada? É atual, meus queridos irmãos. Eu não sei como é que nós chegamos aqui, mas a determinado momento da nossa caminhada, nós fomos cedendo. Deixamos de proteger aquilo que era valioso para nós como povo de Deus. E fomos cedendo. É o que vemos na história do povo de Deus. O povo de Deus foi criado, foi estabelecido com o propósito de ser uma bênção. O problema é que as outras nações tornaram-se uma maldição para aquele povo. O apóstolo Paulo escreve o seguinte em Romanos capítulo 8, verso 6 a 8. Romanos capítulo 8, verso 6 a 8. É uma afirmação que o apóstolo Paulo escreveu que também é atual. Romanos capítulo 8, verso 6 a 8 diz o seguinte: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem, em verdade, o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Lembrem-se que dentro de nós existem duas naturezas que se combatem entre si. A natureza carnal e a natureza espiritual. Há um conflito. Qual é que acham que vai ganhar? Qual é que acham que vai ganhar? Aquela que alimentar mais. Se a minha inclinação para a carne, eu continuo a dar asa a essa minha inclinação, a minha vontade carnal vai vencer a natureza espiritual. Por isso nós necessitamos nos alimentar cada vez mais da sua palavra. Devemos ter fome e sede da sua palavra. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão o quê? Saciados.
Não pode haver segurança espiritual fora de uma total entrega a Jesus. Em Romanos 8,13, o apóstolo Paulo também diz: se viveres segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. A breve vinda de Jesus, enquanto aguardamos, exige uma verdadeira preparação por parte do povo, de uma entrega total da nossa mente ao nosso Deus. É imperativo que cada cristão assegure que a sua mente, o seu coração, está unido ao coração do céu. E não há muito tempo a perder. Jesus está quase a voltar. Onde é que está o nosso tesouro? Porque a Bíblia diz: onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Onde é que está o nosso tesouro? Será que está nas coisas deste mundo? Ninguém está a dizer que não devemos ter um trabalho, não devemos ter a ambição de ter melhores condições de vida. Ninguém diz o contrário. Mas se isso está por cima daquilo que Deus diz, se isso está por cima da palavra de Deus, se isso tira tempo para estar com Deus, então as minhas prioridades são trocadas. Pensem, quando nós estabelecemos as nossas prioridades, pensem que Jesus levou os nossos pecados para a cruz e morreu por nós. O céu não podia fazer mais para nos convencer do nosso imenso valor aos olhos de Deus. É expoente, é a demonstração maior do amor de Deus ao Cristo morrer por ti na cruz do Calvário. Se nós queremos receber esta dádiva, ela é nossa. Mas a igreja de Laodiceia, apesar de não ver elogios, eles mostram aquilo que nós devemos fazer para ver essa entrega total. E nos diz, em Apocalipse 3,18, e diz-nos aí conselhos. Aconselho que de mim compres, 3,18, aconselho de mim compres ouro, provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com um colírio para que vejas. Reparem que o Senhor diz: aconselho que de mim compres a verdadeira fonte. Hoje temos várias fontes de água não potável. E o Senhor está a dizer: Samuel, vem a mim. Compra, adquire de mim, para que tu possas estar vestido, para que possas ser rico e para que possas realmente ver. A fé em Cristo, a sua própria justiça e o colírio do Espírito Santo podem ser recebidos gratuitamente. Se recebermos Cristo e a sua justiça, eles serão nossos. A oração diária, a leitura da Bíblia, fortalecerão a nossa ligação com Deus. Ao entregarmos a nossa vida a Jesus, podemos ter a certeza do dom da salvação. Alguns anos atrás, quando olhamos, estas são as ferramentas básicas da nossa ligação com Deus: estudo da Bíblia e a oração. Alguns anos atrás, ainda me lembro, fizeram uma estatística junto do povo aqui em Portugal sobre o tempo que liam a Bíblia, e era um pouco mais de 50%. Um pouco mais de 50% lia a Bíblia diariamente. Eu não sei como é que está atualmente este inquérito, mas devemos nos preocupar se eu passo um dia a sentar um bocadinho com Jesus. Tinha um professor que dizia o seguinte: mais vale ler um texto por dia do que não leres nada. Muitas vezes nós temos tanta pressa para o nosso trabalho que às vezes esquecemos. Que tal de manhã pegares num texto bíblico e meditares nesse texto ao longo do dia? Já pensaram? Salmos 23:1, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mesmo no teu dia a dia, no teu trabalho, tu podes ir tendo uma conexão com Deus meditando neste texto. A oração. Ainda hoje estava a passar no meu Instagram e apareceu um pastor, que é o pastor, agora não me lembro dele,
do nome dele, Pavel Goya, e ele em inglês dizia, as nossas orações ajuda-me, abençoa-me, era mi, e depois no final um pequeno obrigado. E aquilo eu fiquei a pensar, as nossas orações são assim. Ajuda-me, abençoa-me, sei comigo, cura-me, restabelece-me. Isso no final é que lembramos, obrigado, Senhor. Quando nos sujeitarmos a Cristo, o coração une-se ao seu, a vontade funde-se com a sua vontade, a mente, eu gostei desta parte do Espírito Profecia, a mente torna-se uma com a sua mente. Os pensamentos são levados cativos a ele. Vivemos a sua vida. Isto é o que significa estar trajado com as vestes da sua justiça. Ao convidarmos Jesus hoje, nós estamos a convidá-lo a que ele possa proteger aquilo que é mais importante para nós, a nossa mente. Mas neste dia a dia, quando nós nos deparamos entre a nossa vontade, entre a nossa natureza carnal, que é tendenciosa para o lado contrário da vontade de Deus, costuma-se dizer que a honestidade é a melhor política. Quando o povo de Israel saiu do Egito, a determinado momento, quando eles percebem o que Deus queria para eles, eles vão dizer, em Êxodo 19:8, tudo o que o Senhor tem falado, faremos, declararam os israelitas. Não é verdade? Normalmente, como é que nós terminamos as nossas orações? Seja feita a tua vontade. Nós mostramos a Deus, Senhor, tudo aquilo que queres que a gente faça, nós faremos. Também mostramos este desejo. Contudo, este povo, 6 semanas depois, este povo, liderado pelo Arão, o sumo sacerdote, construíram um bezerro de ouro e envolver-se numa idolatria degradante. 6 semanas atrás, o que é que aquele povo estava a dizer? Senhor, tudo o que disseres, nós faremos. 6 semanas depois, eles estavam a cair. Até parece que é um retrato de cada um de nós. Porque às vezes a nossa sinceridade com Deus, dizer, Senhor, tudo o que queres que a gente faz. Mas depois falhamos, depois caímos. E ficamos a pensar se Deus nos ama. Ou se Deus ainda nos quer salvar. O problema daquele povo não era a falta de sinceridade ou de vontade. Eles simplesmente depararam-se com a mesma situação que Paulo descreveu em Romanos 7. Porque o que faço, não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Aquele povo não tinha a consciência da sua fraqueza. O que o povo de Israel necessitava era da honestidade, admitir que era incapaz de fazer o que Deus tinha pedido a eles para serem feito. Muitos daquele povo ficaram desanimados com a sua própria incapacidade de viver em integridade diante de Deus. Concluíam, provavelmente, que nunca aprenderão o segredo do cristianismo genuíno. E a primeira coisa que um seguidor de Jesus deve compreender é a sua própria fraqueza. A segunda é o que Deus promete fazer através dessa fraqueza. A verdade, meus queridos irmãos, é que Deus não pode salvar aquele que se acha forte. O que é que nos diz 1 Coríntios 10:12? Aquele que está de pé, olhe, não cai. Aquele que se acha bem, aquele que se acha santo, Deus não poderá fazer. É o que se passava com a igreja de Laodiceia. Eu sou rico, não preciso de nada. Hoje há pessoas que ensinam que nós conseguimos ficar uma semana sem pecar. Há essa doutrina no meio da igreja. Mas quem é que diz que eu consigo ficar uma semana sem pecar? Sou eu que faço essa avaliação? Ou sou eu que acho-me suficientemente forte para eu fazer essa distinção?
Diz-nos Isaías 64:6, todas as nossas injustiças são como quê? Trapos de imundícia. O próprio Jesus diz em João, sem mim, nada podereis fazer. Então como é que eu posso fazer perante a minha fraqueza? A solução para uma vida cristã de sucesso é aprender a depender da força de Jesus. Eu gosto muito da palavra depender. Sinceramente gosto. Eu preciso aprender a depender de Deus. É como uma criança. Os bebés, quanta percentagem dos bebés dependem dos pais e das mães? 100%. 100%. Chegamos a adultos, quanta percentagem nós dependemos de Jesus? Eu preciso aprender bastante ainda. Deus não pede aos seus filhos que façam grandes coisas, mas que entreguem sua vida a Ele para que Ele possa fazer grandes coisas em cada um de nós. Gosto do texto de Filipenses 1:6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Aquele que iniciou a boa obra de salvação na vida de um pecador, ele compromete-se em continuar essa obra até que Jesus venha. Meus queridos irmãos, Jesus está quase a voltar. Ele começou a boa obra em ti. Ele quer concluir. E ao entregar a minha mente, o meu coração a Deus, Ele vai concluir essa obra. Porque Deus é que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Quando o Espírito Santo, esta noite oramos pelo derramamento do Espírito Santo, quando o Espírito Santo habita numa vida, na vida de um cristão, ele traz Cristo e a sua justiça ao crente e Jesus compromete-se a viver no coração dos seus seguidores. Já pensaram chegar na vossa caminhada com Cristo e dizer o que o apóstolo Paulo disse em Gálatas 2:20? Não, já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que coisa fantástica, meus queridos irmãos. Sabes que tu e eu um dia podemos chegar a esse ponto? Se eu me submeter inteiramente ao Senhor, se eu depender inteiramente de Deus, se eu entregar completamente ao Senhor e reconhecer a minha fraqueza, a minha dependência do Senhor, ao Deus completar a boa obra na minha vida, eu quero um dia dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por isso, que o Senhor hoje nos convida em João 15:4, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Por isso, cada dia, Deus apresenta a cada um de nós a oportunidade de nos rendermos a Ele. Existe um teólogo alemão, eu vou terminando, que dizia o seguinte: quando Cristo chama um homem, Ele convida a vir e morrer. Esta frase interessante. Ele convida a morrer. A ir e morrer. O que é que deve morrer em Cristo Jesus? O nosso eu. Morrer para a velha vida permite que Jesus nos refaça a sua própria imagem. Há bocado na introdução do irmão Mário, então, aqueles cristãos que vivem o relacionamento com Deus de acordo com a sua própria imagem. E deve ser ao contrário. Nós devemos viver um cristianismo de acordo com a imagem de Deus. Haverá na nossa caminhada, sem dúvida, momentos de desilusão, à medida que vamos caminhando, à medida que lutamos por nos render completamente a Ele. Mas se formos honestos connosco próprios e com Deus, admitindo que nós não somos capazes de ser aquilo que Deus exige que eu seja, essa mesma honestidade reconhecerá que Deus pode fazer tudo o que é necessário para a justificação e para a santificação, mesmo na vida mais fraca. Se tu neste momento te sentes fraco, agarra a mão de Deus. Porque mesmo a alma mais fraca
quando agarra a mão de Deus, Deus não vai alargar tão facilmente. Deus não vai alargar. E a mão fraca, agarrada à mão forte, o que é que faz da pessoa fraca? Forte. Nós só seremos fortes se estivermos agarrados à mão daquele que é todo-poderoso. Rendidos a Jesus, nós podemos olhar com confiança para o futuro. Nós podemos olhar para a confiança para aquele grande dia em que nós finalmente podemos dizer: eis o nosso Deus a quem aguardávamos. Por isso, meus queridos irmãos, que nós possamos, com a ajuda de Deus, proteger o que é mais importante, a nossa mente. Nós precisamos entregar a nossa mente ao Senhor. Também precisamos proteger a nossa família. Nos precisamos render completamente a Ele. E reconhecer perante Ele: Senhor, eu sou fraco. Mas perante a minha fraqueza, Tu podes-me fazer forte. E termino com o texto de Apocalipse 22, 20. Porque nós estamos a viver no período aguardando a segunda vinda de Jesus. Mas que nós precisamos orar e dizer: ora vem, Senhor Jesus. Que o Senhor venha, e venha rapidamente. Mas enquanto aguardamos, e este é um momento de oração silenciosa que vamos fazer, precisamos orar: Senhor, ajuda-me a que a minha mente seja inteiramente Tua. Que os meus pensamentos, as minhas palavras sejam inteiramente Teus. E, Senhor, ajuda na minha fraqueza. Para aqueles que estão fracos, todos nós, eu sinto-me fraco. Diz-nos Isaías 59:1, a mão do Senhor ainda continua estendida para nos quê? Para nos salvar. Neste momento de oração silenciosa possamos refletir nesta temática. Que Deus nos dê a capacidade de proteger o essencial, o mais importante na nossa vida nesta terra, e que Deus possa nos ajudar na nossa fraqueza. Depois de algum momento em silêncio, eu farei uma oração audível. Vamos orar. Bondoso Deus, bondoso Pai, tão bom, Senhor, podemos falar contigo através da oração. Muito obrigado por esta ferramenta que nos eleva até Ti, Senhor. E perdoa-me as vezes que eu tenho usado pouca oração para falar contigo, Pai. Que estes momentos de oração não possam ser vividos apenas nesta semana que acabamos de viver, mas possa fazer parte do nosso estilo de vida, Pai. Que o nosso estudo da palavra faça parte também do nosso estilo de vida, Pai. Eu necessito de ter e de revestir-me de toda a armadura de Deus, Senhor.
porque a armadura de Deus vai proteger aquilo que é essencial. Pai, realmente renova o nosso entendimento, como diz os Romanos. Que a nossa mente possa ser transformada, que ela possa ser orientada por Ti, Pai. Que os nossos pensamentos possam ser em tudo o que é verdadeiro, tudo o que é puro, tudo o que é louvável, que nisso nós possamos ocupar o nosso pensamento, Pai. Remove do nosso pensamento todo o mau desígnio, toda a crítica que muitas vezes está na nossa boca e no nosso pensamento, Senhor. Que os meus pensamentos, minhas palavras sejam dirigidas por Ti. Senhor, e também precisamos reconhecer que nós somos fracos, Pai. Muitas vezes lutamos contra o nosso próprio eu e falhamos, Senhor. E ficamos tristes porque parece que não estamos a cumprir com a Tua vontade, Senhor. Mas, Senhor, eu necessito de Ti. Necessitamos de Ti, porque eu sou fraco. Mas em Ti, Senhor, eu serei forte. Ligado a Ti, permanecer em Ti e Tu em mim, eu serei mais que vencedor. Abençoa a Tua igreja, todos que aqui estão presentes, aqueles que nos assistem desde casa, possam ter a certeza absoluta do grande amor que Deus tem por cada um deles, por cada um de nós, Senhor. E quando cairmos, precisamos ter a certeza que a mão de Deus continua estendida para nos erguer, para nos colocar no caminho certo. Ora vem, Senhor Jesus, vem, porque nós queremos viver eternamente ao Teu lado. Queremos viver uma vida eterna, refletindo o Teu caráter, Senhor. Despede-nos em paz, Senhor. Precisamos ter a certeza da Tua paz, do Teu perdão e da Tua transformação, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos terminar com o hino 175. De Ti careço, ó Deus.
Esta é a nossa oração, bom Pai, neste final de noite. Senhor, eu confio em Ti. Tu és o meu anelo aqui, Tu és a minha porção, aquilo que eu mais necessito, Pai. E eu sei que Tu vais terminar a boa obra que começaste em cada um de nós. Aqui entregamos diante do Teu altar o nosso coração, a nossa mente, que possas orientar todas as coisas para a nossa salvação, Senhor. Nós queremos um dia lá estar. E nós hoje estamos aqui porque necessitamos de Ti, Pai. Transforma-nos, reaviva-nos, derrama o Teu Santo Espírito sobre cada um de nós, na sua plenitude, Pai. Mas possas remover tudo aquilo que impede esse derramamento na plenitude, Senhor. Nós precisamos adorar-te todo o tempo da nossa vida, mesmo quando os nossos amigos nos rejeitam, mesmo quando estamos sozinhos, mesmo quando tudo corre contrário ao que nós planeamos, nós precisamos continuar a adorar o Teu santo nome, porque Tu és digno desse louvor. Dá-nos uma boa noite, precisamos desfrutar deste sábado maravilhoso na Tua presença e abençoa o momento que viveremos amanhã da Santa Ceia, um momento de renovação da nossa aliança e do nosso compromisso contigo, Senhor. São as bênçãos que Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Uma boa noite a todos, um bom sábado e até amanhã, se Deus quiser.